Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa. Termina o Campeonato Brasileiro. Para quem gosta de gauchão, o gauchão já começa bem antes. E aqui a gente tem essa tradição, né? Eu sei que tem não tem nenhum técnico que vai jogar a primeira divisão, né? Não, vai treinar a primeira divisão, né? Mas o Passo Fundo está na divisão de acesso. Divisão de acesso. O Glória de Vacaria bateu na trave, de novo, bate todos os anos na trave, né? E o Tupi também chegou perto, né? 2018. 2018, 2019 não. Não estava lá, 2019 não estava lá. Tá, mas aí, de qualquer forma, são entendedores do futebol gaúcho. O Júlio Lemos também, velho parceiro. E esse negócio de divisão de acesso e primeira divisão pode ser 2 rodadas, 3, 4, né? Todos vocês já tiveram o sabor e o dissabor, né? O Maninho fez sucesso na região, o Paulo Porto não precisa nem falar, o Fabiano está esperando a oportunidade, né? E já vamos começar a falar sobre essa nova fórmula, que para alguns é a fórmula ideal, para outros é pequeno espaço para o interior. E aí nós voltamos a uma velha e surrada discussão, né, Maninho, Paulo, Fabiano, Júlio. É bom pouco espaço, porque aí ganha um pouco mais de dinheiro para menos tempo. É ruim, porque também a fórmula essa aí é suicida, né? Classificando 2 em cada fase, é muito complicado para os times do interior. E até é complicado também para a dupla Grenal. Porque o caso do Inter concorre com a primeira fase da Libertadores da América. E no caso do Grêmio, o Grêmio já disse que as 2 primeiras joga com os reservas. Se fresquear, daqui a pouco toma uma chinelada no primeiro turno, vira decisão no segundo turno. E eu vou fazer uma razoada e depois vou passar a bola para vocês. E tem aquela história. Esse ano, o Papai Noel é azul por causa do gauchão. Né? Por causa do gauchão. E, claro, vale a vaga da Libertadores do Grêmio entre os 4 melhores. Vale a vaga do Internacional entre os 7 melhores do Campeonato Brasileiro. Mas título no armário, volta olímpica. Aliás, deram volta olímpica no título que ganharam contra o Maninho aqui, na Recopa. Para ver como está. Para ver como é importante. Para ver como é importante a Recopa. Ou como estava escasso o título esse ano. Ah, né? Também. Mas importante seria se a Avenida ganhasse, né? Mas não tinha chance. A Avenida estava preocupada com a Copa do Brasil. Isso, agora que unha aí, ó. Que unha. Eu só. Mas é verdade. O negócio era o Guarani ou era o Corinthians? Guarani. E ganhamos do Guarani. No final, ganhou do Guarani. Tá Quase do Corinthians. Não, e o Maninho, viu só como ele tá unhudo, Paulo. Ele poupou alguns jogadores. 7 jogadores. 7? Que máscara, hein, Veio com o time misto jogar contra o Grêmio. Agora, tem uma extraordinária do Renato desse ano. Ele tomou aquela sacola do Flamengo. E a melhor coisa para o cara ficar humilde é tomar uma surra, né? O cara toma uma surra do pai, já chega pro pai. Como vai o senhor? O senhor acordou bem, papai e tal, né? Isso não acontece mais, porque não é mais politicamente correto. Antigamente, eu apanhava de vara verde. Né? Não é a melhor coisa, não bato nos meus filhos, nunca bati. Vara de marmelo. Vara de marmelo, não de laranja, ou de laranjeira. Ou de laranjeira. Mas chinelo, minha mãe nunca errou uma chinelada, nunca vi uma mira tão boa assim. Mas o Grêmio tomou 5-0. Um dia ou 2 depois o Renato foi dar uma entrevista. Eu referi isso ontem aqui já, e já referi 1000 vezes na rádio. O Renato diz assim, nos últimos tempos nós ganhamos 3 títulos. Ele anulou numa entrevista 3 títulos do Grêmio, que ele salientava, que eram 6. Ele anulou a Recopa Sul-Americana, a Recopa do Rio Grande do Sul e 2 gauchões. Não, aliás, ele anulou 2 gauchões e a Recopa. Ele só considerou a Copa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e a Libertadores da América. Eu disse, mas qual é o Renato? É o antigo, né? Ou é esse? Não, 6 títulos em 3 anos. Como a coisa afunilou, diminuiu, ele tratou de cair na real, que título de relevância, né? Mas, esse ano, por exemplo, Papai Noel é azul. O Grêmio ganhou. Nos pênaltis, mas ganhou. Henrique, mas Paulo Porto. Tem uma situação que camisa aí, é essa aí, né? Que eu acho que ela é alimentada por todos, né? Eu acho que a imprensa alimenta muito. O Grêmio e o Inter também, em alguns momentos, eles desvalorizam o nosso futebol do interior, né?
E o futebol gaúcho, cara, é um futebol respeitado em todo o Brasil. Todo mundo que é jogador formado aqui no Rio Grande do Sul, nascido aqui no Rio Grande do Sul, pela característica, né? E nós estamos querendo, vamos dizer assim, de uma certa forma, terminar com o futebol gaúcho, né? Se fala muito que Grêmio e Inter não se preparam, que não serve de parâmetro para preparação de Grêmio e Inter, né? Eu acho que isso é ridículo a gente falar isso, né? Não tem nada a ver. É um campeonato que, num primeiro momento, o Grêmio e Inter tem uma boa arrecadação, iniciam uma pré-temporada com mais tranquilidade até, porque tem um grupo muito grande de jogadores, né? Dá para fazer as coisas bem feitas. Pior é fazer como o Inter, agora que vai ter que jogar a fase de grupos, entendeu? E sem preparação, né? Vai ter que entrar direto. Então, eu penso que nós, de uma certa forma, aqui do Rio Grande do Sul, nós tem momentos que a gente desvaloriza o nosso futebol, cara. E eu acho que aqui no Rio Grande do Sul tem grandes jogadores, tem jogadores de virtudes, né, que todo mundo aprecia em todo o Brasil, né? E eu não vejo, vamos dizer assim, um movimento naquele sentido de valorizar o nosso campeonato gaúcho, que pode não ter a qualidade técnica de um campeonato brasileiro ou de uma Libertadores, mas a gente vê aí grandes times do interior. Uma outra coisa também, valorizar, por exemplo, o time do Novo Hamburgo que foi campeão, né? Jogando, não foi na sorte, ele jogou porque ele enfrentou o Grêmio, enfrentou o Inter, foi campeão da competição com mérito, num trabalho que eu acompanhei, porque o Novo Hamburgo estava para cair aquele ano, não tinha dinheiro para investir. Não tinha quem quisesse presidir o Novo Hamburgo. Isso, ninguém queria trabalhar no Novo Hamburgo, que o Novo Hamburgo não ia pagar e tal, ia pagar pouco, e o Novo Hamburgo faz aquele trabalho gigantesco e é campeão. Quer dizer, acho que a gente tem que valorizar isso, né, cara? Paulo Porto, técnico do Passo Fundo. Fabiano Dait, técnico do Glória de Vacaria. Agora tu tá bem, tá lá na Grande Lagoa Vermelha. É verdade. Não, ali quem manda somos nós, né? Ali nós amarramos o nosso cavalo em Vacaria, entendeu? É verdade. É que eu já falei aqui, já disse outras vezes, para mim, o grande problema do futebol gaúcho são os próprios clubes que não valorizam. Não é a dupla. A dupla não valorizar está no direito deles. Agora, todos os clubes aceitam uma cota de 1 milhão e entregam 20 para a dupla e querem competir, não pode aceitar. Que se crie uma liga que viva sem a cota, então. Mas e tem como ver sem a cota? Mas é claro que tem. A terceira divisão vive sem cota, a segunda divisão vive sem cota. Mas e o gramado? O estádio não vive vazio? Mas não tem que repensar, então, o próprio clube? Pra que faz futebol se não tem ninguém lá? Tu faz futebol com 1 milhão só para 10 pessoas que vão lá. Se vai 10 pessoas, não tem que ter futebol. Aquela comunidade que tem que repensar se quer fazer futebol ou não. Ficaram dependentes desse 1 milhão. Exatamente. O que eu penso? Se um clube, se ele pensar em... Bom, vocês estão falando duas coisas parecidas, mas diferentes, tu e o Paulo. O Paulo acha que poderia, todo um contexto, valorizar mais o Campeonato Gaúcho. Exatamente. Tu tá achando que tem que fazer mais exigências eu penso para que com o clube, quem paga. Exatamente. Eu penso que o clube tem que pensar diferente. Hoje, um clube do interior, ele vive para jogar 3 meses. Então, por exemplo, assim, o Paulo falou o Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo foi campeão, e daí? O que aconteceu dentro do Novo Hamburgo? Um dia depois terminou o time campeão. Não serve pra nada. Vamos falar sério, não serve pra nada aquele título. Mas aí a comunidade de Novo Hamburgo é que... Não ganhou estrutura. Se o Brasil de Pelotas for campeão, já dá outro impacto. Mas por quê? Porque tem torcida. Porque o Brasil de Pelotas, há 10 anos atrás, 2, 3 loucos se juntaram lá e pensaram na frente. Que tinham que ter um campeonato longo, que tinham que ter contrato de 5, 6 anos, que tinham que ter uma outra visão a nível nacional. E foi conquistando. Então ele tem calendário. Se o Brasil ficar de fora do gauchão, ele tá preocupado? Tá. Mas ele vive com a cota da Série B do Brasil. O Ipiranga viveu como? Você esteve lá.
a cota da Série C já não é tão Fazia grande. falta esse milhão. Mas é claro que faz falta. Mas assim, mas e se ele disser assim, ó, não, tudo bem, nós não vamos jogar então o Gauchão. Joga só o Grêmio e o Inter. Mas é o que. Olha, vou te E dizer nós uma vamos coisa. fazer uma liga. Mas, sei lá. Mani, nós estamos entrando num tema bem polêmico. Grêmio Internacional perigam não querer mais jogar o Campeonato Mas Gaúcho. eu vejo o seguinte, ó, iria acabar. Aí é que tá. Esse é o X da questão. Se fosse acabar, tu Não, não é estaria boa, aqui no teu programa. Essa é uma boa sugestão. Tu, o que tu fez? Tu fez um baita programa, saiu de uma rede e criou. E tá aí. Cada vez com o bolso mais cheio. Buscando. Olha, quando começar a mentir, vai ficar com o nariz igual o meu. Hein? Não, tu sabe que o grande negócio pra mim é o seguinte, qual é o objetivo do clube do interior lá? É ele jogar ganhar 1 milhão e dividir e fazer um time. Não vai nunca formar um jogador, não vai nunca vender um jogador, não vai nunca nada. Ele vai sempre depender daquele milhão. O dia que ele perder aquele milhão, tá fechado o futebol. Até que o 2, 3 loucos vão lá, bota de novo um dinheiro para conseguir o acesso, para ganhar 1 milhão, para depois fazer Mas um será time. que, Paulo, será que movimentando a economia isso aí não muda também? Não, Não, dá uma animada geral? Não, eu acho que não. De uma certa forma, eu entendo, né, tá falando porque, o Maninho está falando porque tá faltando gestão, cara. Eu acho que falta gestão. Eu vou citar um caso agora recente, que foi, eu assinei com o Passo Fundo, né, para a divisão de acesso, e o Passo Fundo está se movimentando. Esse final de semana nós tivemos lá, fiquei uma semana lá agora, teve um jantar de apresentação, quase 500 pessoas dentro do salão lá do Passo Fundo. No domingo houve uma festividade, a chegada do Papai Noel para 500 pessoas carentes. Bom, tudo bem. O que acontece? O que eu estou vendo, que eu estou vendo lá? Sociedade se mobilizando. O Passo Fundo está... Não, a direção, a gestão... Chamando a sociedade. Está fazendo ações no sentido de trazer a comunidade... Isso é marketing. Chamar a comunidade. E outra coisa, propósito, manter uma base de 5 a 6 jogadores da região, dali. Vamos contratar, vamos fazer um plantel de 20, 21, 22 jogadores e o restante do plantel vai ser de jogadores ali da base, do Passo Fundo, jogadores ali da região, para, vamos dizer assim, voltar, né? Porque a região cobrava isso, né? Que o Passo Fundo só chegava, contratava, ninguém dali da região era Passo aproveitado. Fundo gosta de futebol, tem torcida. Tem Passo torcida. Fundo não é o primeiro ano, já é o terceiro, o quarto ano, que até tá dando tacadas como o Souza, e estava levando até esse lateral do Grêmio, o Bruno Cortez, sabia? Estava levando para lá. E aí Houve veio a o Grêmio. oferta, eu estava lá na Ficou época. entre o Náutico e o Passo Fundo e acabou no Grêmio. Exatamente, ele foi oferecido. Mas então, isso é gestão. É isso que eu estou vendo lá. Os caras estão preocupados não só com o futebol ali dentro do campo. Eles estão fazendo futebol fora do campo, primeiro, para depois, lá dentro do campo, vamos dizer assim, o resultado tem possibilidade Passo de Fundo acontecer. é uma baita cidade. Eu estudei sim. em Passo Fundo em 1980, acho, tô ficando velho já. Lá no Integral, fiz cursinho lá, e na Avenida Brasil, que atravessa toda a cidade, né? Mas a população gosta de futebol. E tinha uma rivalidade, tinha 3 clubes lá, né? Na verdade, 2, né? Agora a polêmica vai Gaúcho. aumentar. A polêmica vai aumentar. Vamos ver. Passo Fundo tem condições de ter 2 times de futebol? Se tiver uma grande, Bagé tem condições de ter 2 times se de tiver futebol? uma grande rivalidade, Santa Cruz tem condições de ter 2 times de futebol? Cara, eu tô vendo assim... Caxias e Pelotas, você não perguntou de propósito. É boa, assim, ó, bom. Vamos lá. Fabiano Borba, Em primeiro lugar, boa noite, uma satisfação estar aqui, né, Rec? técnico o Maninho, do Tupi. o Paulo, né? Falando sobre Passo Fundo, eu fiquei lá 1 ano e meio, lá no Gaúcho agora, né? Então, a gente deu para conhecer bem a cidade. Eu acho que em Passo Fundo ainda a torcida tem que querer um pouco mais. Ano passado eu acompanhei alguns jogos da divisão de acesso pelo Passo Fundo. O antigo presidente, agora me foge o nome, e era uma luta lá para ter 500 pessoas no estádio. Aí eles cobram o time, cobram o resultado, e aí não sabem por quê.
Acho que no interior é muito difícil de fazer futebol, muito difícil. Essas gestões, e aí eu vou exaltar até, quando eu estava no Gaúcho lá, o nosso presidente, a gente que assumiu em julho do ano passado, e tivemos a oportunidade de fazer uma final contra a Avenida da Copa Verde Calê ano passado. Jogamos uma Série D esse ano, e o estádio não conseguia botar 1.000 pessoas. E aí tu tem E é um estádio novo. Estádio novo. Então a população de Passo Fundo não é isso aí, então não gosta tanto de futebol também, infelizmente. Quer dizer que eu disse bobagem aqui, é isso? No momento hoje, no momento. Claro que daqui a pouco o Passo Fundo chegar em umas finais de divisão de acesso, daqui a pouco o torcedor começa a vir. Agora, Fabiano, Tá faltando, eles acho não gostam então é dos times da casa. Pode Porque onde ser. tem mais sócios de Grêmio Inter no interior, um dos lugares que mais Mas tem, assim- um dos maiores consulados do Inter. Sim, é o mas de aí Passo tu Fundo. vai em E o qualquer do Grêmio cidade também é do um dos interior, maiores. se vai Grêmio Internacional, é óbvio que vai todo mundo para olhar Grêmio Internacional. E aí entra o que o Manita falou. Mas É viu, difícil, Fabiano? é difícil. Por isso que eu estou te falando dessas ações do Passo Fundo, que ele está, por exemplo, tá procurando colocar a família lá dentro, sabe? Ele está resgatando isso. Eu estive lá, é a 4ª vez que eu vou ao Passo Fundo, tá? E, por exemplo, eu peguei jogos lá contra Grêmio e Inter, estádio lotado, né? Grêmio e Exato. Inter levam. Mas o time numa boa campanha, ele leva 3.000 pessoas, entendeu? Jogos de 3.000 pessoas. Time numa boa campanha. Mas para a gente fazer uma boa campanha, tu tem que ter gestão, cara. Começar a coisa certa, fazer, vamos dizer assim, eventos, né, para chamar a comunidade. Tem que atuar, cara. Gestão é isso aí. É buscar. Agora, faz um time, gasta um monte, entendeu? Não cria nada ao redor, né, de fora para dentro do campo. Perdeu uma, perdeu duas, Sim. ferrou, né, E cara? em relação também ao que o Maninho falou antes, né? Sobre o gauchão, estava falando. Acho que os nossos diretores se acomodaram muito em cima desse 1 milhão. E não brigam por mais. Porque eu acho dificilmente, que nem falou, Grêmio e Inter vai abandonar o gauchão, eles não vão abrir mão de 20 milhões. O Noveleto me falou outro dia Não no vão ar, abrir mão de quase 20 2 milhões. milhões. A cota de televisão é absurda. O Quem que vai Noveleto abrir me mão falou, disso aí? viu, Fabiano? O Noveleto me falou no ar outro dia, quase 2 milhões os clubes do interior vão embolsar esse ano aí. Não, Com não. publicidade, não. televisão, pay-per-view. Dá 1 milhão e 300, né? 1 milhão e 300 por aí. É, É 1 milhão e 300. 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. Pode ser que esse ano vá mais, Pois né? é. Não era. Quem sabe uns 600 já começou a Daí tomar. pode aceitar, daí. Aí já pode. Acho que a fatia do bolo tinha que ser um pouco vamos fazer mais. o seguinte, Valorizar um pouco mais nosso 1 milhão interior. e 600 e joga só 5 jogos. E tu aceita, tá bom? E tu Exatamente. aceita. Aí tu joga 5 jogos. Eu tenho uma. Tem condições. Eu tenho uma. Só que aí vai dos nossos diretores também na hora começar a botar um pouquinho, não, a gente quer dessa forma ou não. Agora, para Só vocês que- profissionais, né? Olha aqui, se vocês pensarem, eu tenho falado isso sempre. O nosso futebol do interior, ele está sofrendo muito em função, um pouco disso que o Maninho falou, que dos caras não pensarem, cara, eles não se unem, cada um vê o seu Exatamente, lado. vê o seu lado. Eu vejo lá o Passo Fundo, para mim o melhor campeonato é assim, aí o outro, o melhor é assado. Eu já tive numa solenidade aí de entrega de troféus aí do final de ano da federação, eu estava com 5 presidentes, todos eles queriam uma fórmula diferente. Cara, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a federação, juntar todo mundo que está envolvido no processo, sentar e conversar e buscar uma solução. Porque sem a federação eles não conseguem fazer nada. Exatamente. Agora, eles, cada um querendo uma coisa, muito menos, eles nunca vão chegar lá. Quer ver uma coisa? Agora, divisão de acesso. Nós, durante a semana... Quando é que começa a divisão de acesso? Dia 1º de março. 1º de março. Março. O congresso técnico, lá no Passo Fundo, nós conversamos, vem cá, vamos mandar uma sugestão lá. Chegou lá, na reunião estava tudo pronto. Por quê? Os clubes, eles não se conversam. Eles têm que se conversar, eles têm que impor até o valor, né, deles no campeonato, mas não pode ser individual, tem que ser um planejamento conjunto, ver o que é melhor, ou ver a federação, porque a federação também tem limitações, faz parte do processo. Júlio,
Boa noite a todos. Respeito demais os profissionais aqui, né? Que são homens da casa mata e trabalham com futebol Todos interior. famosos já, todos famosos, com certeza, fizeram já grandes trabalhos. Mas olhando de fora, né? Nós como imprensa e a gente que trabalha aqui em Porto Alegre, óbvio que há uma diferença técnica muito grande da dupla Grenal com os times do interior, por questões financeiras, estrutura e tudo mais. Mas eu sou um apreciador do futebol do interior. Quando alguém fala em acabar com o estadual, eu acho um absurdo ouvir isso. E quantos grandes jogadores foram revelados no futebol do interior, quantos treinadores que hoje estão em grandes clubes ou seleção brasileira que passaram por clubes do interior. Mas eu defendo, Rec, que realmente a fórmula do Campeonato Gaúcho ela tem que ser mais enxuta. Ano que vem, por exemplo, vai ter Copa América de novo, certo? Aí tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem o Inter numa pré-Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro. De fato, o Campeonato Gaúcho ele acabou sendo subestimado, menosprezado pela dupla. E acaba, consequentemente, diminuindo o interesse do público. As pessoas não assistem muitas vezes. A emissora que detém os direitos teve queda de audiência considerável no ano passado no Campeonato Gaúcho. Mas aí vai o que a gente falou. É preparado para a dupla Grenal. Ok, mas o que eu imagino? Que é um evento que faz o maior sucesso é a Copa do Mundo, certo? Vamos fazer uma fórmula parecida? Pega 16 clubes, faz 4 chaves. Põe a dupla Grenal, Grêmio, Inter, Juventude Brasil, por exemplo, de cabeça de chave. E pega outros 14 clubes e distribui. Os 2 primeiros classificados é mata-mata. Faz um campeonato curto. Em um mês Mas você esse mata ano uma competição. De uma forma mais enxuta. E faz um campeonato longo antes, aí com muito mais clubes, para aproveitar Aí o que tá, futebol. Júlio. Para não encerrar as atividades no dia seguinte. Aí Porque sim. senão tu trabalha 1, 2 meses, tá tipo... Claro que não, por isso mesmo. E mas aí você aí- cria o ano inteiro de competições visando o gauchão no ano que Eu vem. tenho ouvido o presidente da federação e tenho ouvido outros dirigentes dizendo o seguinte: agora quem não quer mais calendário longo são os clubes do interior. De repente sejam as diretorias, obviamente que os profissionais não. Mas por quê? Porque eles querem fazer aqueles 4, 5 meses. A divisão de acesso aconteceu isso agora na reunião agora do final aí. Aí, ó, viu? Ninguém queria aumentar, fazer um campeonato tipo assim, ó. Primeira fase, né? 8 clubes ali, de volta, depois um quadrangular, depois outro quadrangular. Ninguém quis, por causa do tempo, Vai né? gastar mais, folha, viagem. Mas isso é a divisão de acesso. Agora, isso que tu está dizendo, cara, é bem o retrato daquilo que eu penso. Tu tens essa ideia, correto? Aí nós já temos outra, mas nós temos que sentar com a federação. Achar um meio termo. Achar Vamos um meio negociar, termo. né? Porque se Grêmio e Inter tem essa dificuldade toda de datas, por que a gente não cria uma situação que adapte a essa situação de Grêmio e Inter? Né? Criando uma situação anterior, uma fase anterior ali, né? Quer dizer, com clubes que estão com sede nacional de um lado e o outro. Quer dizer, nós temos que pensar. Eu não tenho nenhuma opinião, cara. Eu não sei nada, não sei como deveria ser. Porque eu penso que é complexo e a gente teria que estudar muito para chegar num mas se não num tiver bom modelo. subsídio, ou da própria cidade bancando, como Chapecó bancou muito tempo, ajudou, Criciúma ajudou muito tempo, e agora com o Ministério Público em cima, os prefeitos aqui, coitados, estão sempre sufocados, já não conseguem botar nunca dinheiro em clube de futebol, né? Seria justo até imaginar que ajudasse, porque é para a coletividade. Vamos pensar o seguinte, um time de futebol, um clube de futebol, ele vive de quê? De jogo. Quantos jogos joga durante um ano os clubes do interior? Os nossos. Vocês têm ideia, não? 25, 30 no máximo. Mas tu tá de brincadeira, só ser todos juntos, né? Não, mas... O quê? Vamos lá. Copinha? Não, copinha. Tirando o Mas Grêmio copinha, e né? Muita Inter. gente que joga, né? Tirando o Grêmio e Inter. Copinha, divisão de acessos. Caxias não jogou 20 jogos esse ano. Caxias não jogou 20 jogos esse ano. Tô falando de Caxias. O Caxias não tinha divisão nacional, né? Agora eu vou matar a charada aqui. Nós estamos fazendo, formando o time do Passo Fundo, certo? Então nós temos um protocolo, né? Então a gente examina todos, jogador por jogador, os últimos anos dele. Cara, é 15 jogos, outros 10, outros 16, é tudo de 20 para baixo. Os jogadores que a gente tá trabalhando, né? 20 jogos para baixo. O maior erro para mim Muito é difícil. esse. Nós temos um clube que quer jogar na divisão de acesso. Eu sei quantos anos nós estamos aí nessa daí. Eles querem jogar 3 meses, porque eles não pensam que o clube precisa de jogo todo final de semana. Por que as pessoas elas querem o Grêmio e o Inter? Porque o Grêmio e o Inter joga toda semana. Então eu me identifico com o Grêmio e com o Inter. Eu nasci já com aquilo ali.
Se eu quiser olhar um jogo no Novo Hamburgo, não tem. Se eu tô em Passo Fundo, se eu tô em Erechim, se eu tô em Santa Maria, não tem jogo. O que eu tenho que fazer? Grêmio e Inter. Ou eu tenho que olhar na TV. É. Não tem mais. Então, se tu fizer um calendário, tu tem que esquecer, realmente, eu digo, Grêmio e Inter não pode fazer uma competição de gauchão de 20 jogos para Grêmio e Inter. Agora, os demais deveriam fazer o seguinte, vamos jogar nós. Os 4 do nosso campeonato vão jogar com eles, que seja um jogo só. Se eles quiserem, se eles não quiserem também, vamos ser campeão. Quem é que vai ser o campeão gaúcho daí? Aí vai ser o Pelotas, aí vai ser o Caxias. Daí o Grêmio e o Inter não vão ser campeão 3 anos seguidos, porque eles não vão estar nesse campeonato. O que eles vão dizer? Porque eles não vão ter título nenhum daí. Esse ano já não teriam. Aí o que eles vão dizer? Nós temos que participar desse campeonato aí. Mas aí eles não têm coragem, na verdade é essa, não tem coragem de fazer. A verdade é que Não, isso aí eles não pensam, cara, eles não pensam. Uma outra situação. E não tem coragem. Quem manda no futebol hoje é o negócio, né? O que é bom pro empresário? Pro empresário é bom o seguinte, liga pro Paulo e diz assim, Paulo, eu tenho 3 jogadores bons aqui, boto aí contigo, 3 guri, eu pago o salário. Daí o Paulo diz assim, é bom mesmo, claro, ele liga pra mim, Maninho, trabalhou contigo? Trabalhou comigo, pode botar que é bom, 21 anos. O empresário paga 2 mil de salário. Bota lá, faz 3 gols, o Grêmio, o Inter quer, o São Paulo quer. Ele usa o Passo Fundo, ele usa o Avenida, ele usa o... Se o Avenida ou o Passo Fundo tiver contrato de 3 anos com o jogador, ele não vai poder fazer isso. O problema que seria assim, ó, mesmo que fosse um espaço um pouquinho Então maior, que fosse de janeiro, que Grêmio e Inter não podem jogar, porque tem o Nacional. E os da Série B também tem Nacional. Fosse de janeiro a maio uma classificatória e no meio do ano tivesse uma lacuna no calendário nacional para que todos os clubes pudessem jogar o estadual, aí daria para juntar. Por exemplo, começa o Campeonato Brasileiro em março, termina em dezembro, mas em junho são os estaduais. E enquanto isso o interior vai fazendo a eliminatória. Mas e quando eles não estiverem na Libertadores, Grêmio e Inter, o que eles vão fazer? Não, aí tem a primeira fase da Copa do Brasil, aí tem... Sempre vai ter... tem Aí o muita brasileiro competição também hoje. puxado para antes. Hoje em dia... Eu não me arrisco a... Como faz parte isso daquilo do Tô meu... tentando achar uma solução. Só que daí a televisão não banca. Aí esse milhão vai subir. Exato, tem Porque isso. um mesinho... Para mim, um erro que tem já no nosso cenário do calendário é agora, por exemplo. Nós jogamos no inverno, em Vacaria, quantos graus? -2. Quem é que vai assistir um jogo às 8 da noite? Glória e Fora o Tupi. Minuano, fora o Glória e Minuano. Tupi não vai. Agora, se fosse no quente Não, do verão... lá em Vacaria eles vão de calção. E camisa de manga curta. Frio lá, hein? E já tomam uma grapa lá. Aí no quente do verão, que poderia ter um jogo, se tu marcasse o jogo ali às 8 horas, ainda tava pra tomar uma cervejinha e coisa, não pode tomar cerveja, e ainda não tem jogo no verão, tem jogo no inverno. Então as pessoas, eu não sei... É difícil. O cara pensa o troço... É difícil, não é pensado no público, não é pensado nos clubes. Nós não pensamos, cara. Os clubes não Só que se aí tem que reúnem ver, pra pensar. a gente pensa assim, né, Mani? Será que o nosso, muitas vezes, eu volto a falar, os nossos diretores muitas vezes é complacente com essas situações. É o que eles gostam. O próprio Paulo falou, já vem já plantado, para eles é melhor assim, aquilo. Vamos mudar de saco para mala. Desses clubes que estão na Série A, depois nós vamos falar da divisão de acesso, eu tenho até curiosidade de saber se algumas comunidades, como Panambi, o que desenvolveu o Panambi, o que desenvolveu o Criciúmal, Vacaria finalmente não é só mais do esquio, não é só mais o homem da maçã que manda no futebol, porque cada lugar tinha um, né? Sim. Era o homem do caminhão em Caxias, era o homem da maçã em Vacaria, era o homem do não sei do que lá da soja em tal lugar, lá em Santa Rosa tinha um empresário lá que era o dono, né? Bom, cada lugar tinha o seu Messias ou o seu mecenas, né? Mas vamos falar do Campeonato Gaúcho. Quem é que tem farinha no saco hoje para encarar Grêmio Internacional numa competição que vai ser surpreendente? Eu não estou dizendo que não vai terminar em Grenal, mas olha, com 6 jogos, com 5 num turno e 6 no outro, classificando 2 num turno e 2 no outro, tudo pode acontecer, convenhamos, né? Campeonato que tem Caxias, Juventude, Brasil de Pelotas, Ipiranga de Erechim, times fortes.
Né? Cara, eu penso assim que o Brasil, por exemplo, seria, acho que o clube que tem uma estrutura melhor, tem uma camiseta forte, tem Fator local. não consegue, vamos dizer assim, nos últimos anos não tem conseguido fazer bons campeonatos. A não ser esse último agora com o Klemer, que ele fez um baita campeonato, mas o Brasil estava bem na Série B e quase caindo no gauchão. 2 anos seguidos ali. Isso. Então, o Caxias está se reestruturando. Não sei, cara, eu acho que não tem adversário Grêmio Inter, não tem como. Não tem como. É muita diferença, cara. Muita diferença. Mesmo o Inter tendo 4 jogos decisivos em fevereiro, o Internacional vai ter 4 decisões em fevereiro. E não tem como adiar, não tem como transferir, não tem como diminuir esse enfrentamento. São 2 fases da Libertadores lá e cá. Ainda se pegar uma altitude ou uma Venezuela da vida, pode ser fácil, mas tem que ir lá, né? Sim. Mas olha a capacidade de Grêmio e Inter. Por exemplo, o Grêmio, o segundo time do Grêmio, cara. A gente não dá para comparar com o time do interior. O segundo time do Inter, certamente também. Mas aí que tá, Paulo. O Grêmio, quando apostou com um time de transição naquela época, quase foi rebaixado no gauchão, né? Entrou com toda uma soberba. Não, vamos colocar a gurizada acabou ganhando o título. Mas depois, né? Porque mudou o time. O gauchão sempre tem as suas fase... surpresas, né? Mas Vamos longe, 2 anos atrás. Sim, mas aí... quase caiu e aí foi campeão. Quer dizer, E esses que isso aí é uma subiram? situação normal, né? Os que subiram. Ipiranga é esportivo, né? Piranga esportivo. Cara, Eu continuo dizendo a mesma coisa, que para mim não tem como competir, é impossível. Pode acontecer de novo um Novo Hamburgo ser campeão, um Ipiranga ser campeão, pode, em 20 anos. Em 20 anos talvez vai acontecer de novo. Mas a tendência é muito desproporcional. Um jogador reserva paga o ano inteiro de qualquer um dos clubes do interior. Então, e eu não estou falando só de jogador, porque só salário tu não faz time só com salário. Eu estou falando de estrutura. Por exemplo, na tua comissão técnica, tu tem um preparador físico que é responsável por toda a tua parte física. O Grêmio Inter tem 10, 12 pessoas responsáveis por isso. 15. Departamento médico, tu tem um médico que vai lá depois do jogo. Qualquer time do interior é assim. Né? Não tem. Aí aqui são 2 ônibus só para o departamento médico. Não tem como Precisa do exame. Vai chegar lá no final, isso aí pesa. O Flamengo está fazendo tratamento médico dentro do avião. Fez? Então, Fez agora? Ele tem um avião adaptado com tudo que precisa. Eu fiz um jogo na Copa Silverade, trabalhando, que deu um problema com o jogador. A ambulância teve que levá-lo para o hospital e levou 20 minutos para voltar. Um jogo parado. O jogador perdeu o ritmo e tudo mais. Sim, isso acontece. Isso acontece bastante. Claro, mas mostra a Só tem estrutura. Até quando mostra tu tá a estrutura do nosso apertado, tu futebol. usa isso aí, né? É difícil. Aqui já usou, tu viu? Se entregou. Lá em Criciúma, isso aí é que caiu, desmaia, leva, aí volta. Quando vê, ele já arrumou o time dele. Ele é malandro. Descansou. O Fabiano faz isso? O Fabiano esconde na ambulância. Olha, cadê a ambulância? Né? Saiu. E ele lá com o quadrinho. Tem uns que já mandaram o dirigente apagar a luz do estádio, né, o REC? Não, mas aí não precisa ser time pequeno. Não disse nada. Aí time grande. Aqui o Inter podia jogar pedra no Grêmio. Por causa do América do Rio, lá na década de 70. Aí veio Inter e Palmeiras. Com o Leão. Será Paulo bola. Rogério Amoretti, presidente. Bola em campo, apaga a luz, cai não sei o quê, cai. Já teve de tudo. Agora ninguém mais pode jogar pedra. Cara, isso aí tem. Lógico que lá na Europa também deve acontecer muita coisa nesse sentido também. Claro. Futebol é assim, não adianta, cara. Futebol é assim. Mas o que eu vejo da Europa pra cá, e eu tenho feito esse negócio do calendário, já parei, sentei e tentei fazer, não é fácil. Não é fácil. Só que eu vejo o seguinte, tu pega a 3ª divisão do campeonato alemão, tu não conhece ninguém, os estádios estão lotados. É campeonato de ponto corrido. O teu time da tua cidade, ele não ganhou nenhum jogo e o estádio tá cheio. É que a questão assim, né, Maninho? No Brasil é diferente pela questão dos estaduais aí que entra, né? Lá não tem, lá são nacionais que tem até a 5ª divisão, olha tem aqui, em Portugal, ligas, Alemanha. No Nordeste, Mas alguma coisa tem que ser Exatamente, tem que se repensar. No Nordeste eu tem- acho que
a CBF Fabiano. poderia repensar, acho que uma Série E, Claro. uma claro. Série E, por que não? Dando suporte, como hoje a Série D hoje mudou, e hoje sim é um campeonato, né? Mas o torneio que a Série D até esse ano era um torneio. Tu na primeira fase tu pode jogar 6 jogos, tá eliminado. Quer dizer, hoje a Série D, se eu não me engano, é 14 jogos, agora mudou, né? Próximo ano. Vai passar para... Para 14 jogos, pra 14 jogos. algo assim. Então quer dizer, é semelhante a uma Série C. Já vai ficar melhor. Então já fica melhor. Aí os clubes hoje já tem mais calendário, tu vai jogar mais. A Série D, se eu não me engano, vai até novembro, agora parece. Então eu acho aí que tu falou, tem que se repensar. Acho que uma Série E, se tiver que ter uma Série F, enfim. Pelo tamanho, aí tu né, começa do a Brasil, movimentar né? o Brasil e os times entender essa situação. Aí dá mais valor, né? Agora, em termos de público, em termos de incentivo, para que não precise tirar dinheiro do bolso para comprar ingresso ou para pagar mais caro quando o Grêmio e Inter forem lá nas mais distantes cidades ou nas mais próximas. As mais próximas o cara vem em Porto Alegre, mas nas mais distantes, em especial, o pessoal toca lá em cima para arrumar um troco. Tinha que haver tipo um bolão do ICM na época do Jair Soares, e que tem muito no Nordeste, que os caras trocam ticket por ingresso. Sim. Mas mesmo que seja mais caro, bom, aí tem que gastar guardar mais ticket ou sei lá o que, né? Tinha que haver uma coisa assim, né? Uma coisa que viesse de cima para baixo. Só que daí vem aquela história, o governo não pode intervir no futebol. Mas o futebol pode buscar o governo, né? Vamos ver, o Noveleto é um cara criativo. O Noveleto agora vai ter um Brasil inteiro à disposição dele. Eu já estou provocando ele, eu quero ver. A questão Por quê? da Série D foi ele mesmo que eu acho que foi ideia dele, né? Não, eu acredito Isso aí muito, é porque algo aqui, louvável. quem trouxe o dinheiro aqui pro nosso estado foi na gestão dele. Então eu acredito muito que a entrada dele na CBF vai fazer com que haja melhora para todos os times. Vocês conviveram com o Peronde, né? Lembra o que o Peronde dizia quando vocês iam lá? aqui, Tá né? tudo Não, quebrado. não, eu sou. Tá tudo quebrado. Eu não. Eu sou mais novo da turma aqui. Paulo, sim. O Mani já tá de cabelo eu branco aqui, aqui. Eu sou mais novo. Já não vai na primeira eu me orgulho da idade. O Peronde, o rapaz, tá tudo quebrado. Que série C, né? Que série C, rapaz? Os caras não querem jogar nem na mesma que série C. E o Chico chegou lá, foi acalmando o Peronde e tal. Porque se a gente pensar bem, né, cara, o que a CBF pensa em termos dessa divisão aí, Série D? Eles pensam em outras coisas, cara. Eles estão preocupados com a seleção, com aquela coisa lá em cima. Eles não pensam isso aí. Me parece agora que está havendo, acho que uma pressão, acho que meio de baixo para cima aí, o pessoal já está começando a buscar alguma coisa, porque o Brasil, todo mundo gosta de futebol. É um continente isso aqui. Tem muitos clubes. A gente aqui, a gente subestima até lá o Nordeste, cara. Lá os caras tem time organizado, tem time, sabe? Lota o estádio. Lota estádio. Pô, tem Norte é muito todo bom. um cenário. Por que eles não estudam uma maneira de criar 4, 5 divisões, mas com calendário, né, cara? Com calendário. Agora, o que me parece razoável, tu falou em intervenção do governo, por exemplo, Reca, que seria mais adequado, ao meu ver, se houvesse um investimento nos clubes como formadores de atletas, em parceria com escolas, com universidades. Passo Fundo é uma cidade universitária fantástica. Baita cidade. Utilizar a gurizada e formar atletas Santa que Cruz é uma baita vão cidade. render lucros Erechim é para uma os baita públicos cidade. depois. Fantástica. Sem dúvida. Então é sem um dúvida. projeto de educação, de cultura, de esporte integrado que vai dar um ânimo para os clubes, A né? Caixa Federal, ela distribuía em torno de 600 milhões de reais em patrocínio para 4, 5 clubes, né? Por que ela não pegou esse dinheiro todo e não distribuiu em 1000 Perfeito. clubes? Perfeita a tua colocação. Exato. Sabe por quê? Não? Eu penso o seguinte, que entre 6 é mais fácil eu conseguir tirar uma beira. Infelizmente, nós somos brasileiros, nós temos que entrar para dentro do negócio. cultura. É mais fácil do que tu distribuir para todos. Se nós distribuir só entre nós aqui, tá bom, né? Agora, vou te dizer uma coisa. Em termos de simpatia para com o Banco do Brasil, Caixa Federal, Banrisul, para citar os três, não ficar só num, seria muito mais simpático para esses grandes bancos, que hoje são concorrentes também com os outros bancos em propostas de venda de financiamento, dinheiro a longo prazo e outras coisas mais. Seria muito mais simpático para atrair esse público anunciando nos pequenos. Claro. Mas Porque bastava ir em qualquer canto e haver a Caixa, Banco do Brasil. E Eu não não é sei só se televisão. Porque agora o tem Maninho o ou o Paulo celular, agora tem
outras opções de filmagem, de colocar na rede. Não sei se o Paulo ou o Maninho me confirmam, mas parece que o Banrisul tá para patrocinar a divisão de acesso, algo assim. Eu não sei se vai se confirmar isso aí, é um boato que surgiu. Seria muito válido para todos os clubes do interior. Muito válido. Mas aí aproveita. Já é o início. E faz um vínculo com o clube, dá subsídio para as próprias famílias dos jogadores, dá um cartãozinho de desconto nas redes ligadas ao Banrisul, Claro. sei lá. Faz... O REC tem um outro aspecto aí. O assunto, na verdade, é muito complexo. Tem muito de credibilidade. Também. Assim, tipo, a gente vê muita coisa. A história nos conta Claro. muita sacanagem no futebol, entendeu? De pessoas que entram pro futebol e acabam, né, fazendo bobagem lá. Então, isso aí é credibilidade. Quer dizer, os caras fazer um projeto nesse sentido, quer dizer, o clube tinha que ter uma gestão. Então, né? o Paulo Porto matou a charada aqui de cara no começo. E aí o que o Maninho estava falando, o Maninho não acredita porque é cético nisso aí, porque nunca houve. O que o Paulo Porto sugeriu também poucas vezes houve. Me lembro na época do Hofmeister, do Peronde, que tinha aquela brigaçada ao Congresso Técnico. Eu nunca perdi um. Fiquei uns 20 anos indo todos os anos, que era uma delícia ver aquilo ali. Os caras se chamavam de Data Vênia, né? E depois levava os caras indo para a televisão à noite lá no Cadeira Cativa da TV Guaíba. E a briga continuava na televisão. Pegava fogo, né? O Congresso Técnico normalmente era numa segunda-feira e ficavam umas 5, 6 horas ao mais. Mas nunca brigaram de soco assim, né? Quase. Aqui já deu. Aqui já deu. Aqui já deu. Aqui já deu. Esse Maninho é traiçoeiro. Olha aqui. Tem que ver, então, na Casa Mata. Não, eu sei Ele como é. Não, mas depois que ele disse Mas aqui é que ele audiência, né? Audiência. depois que ele disse aqui que ele era o rei da retranca, veio com um troféu desse tamanho que ganhou de ti, né? Não, Veio que mérito. Veio com um troféu Campeão disse invicto, assim, né? Isso aqui é o troféu. Invicto, Rec. Isso aqui é o Invicto, troféu da veio mencionar. retranca. Mas vou te falar, olha, Veio desabafar aqui. aquele segundo tempo Rec, foi... Rec, eu acho. Pediu pra acabar o jogo, né, Ontem Maninho? aqui o Celso estava aqui, né? Tava. Eu acompanho. Sim. E o Celso deu umas espetadas Não, assim. deu né? várias. Deu- O Celso está angustiado com esse negócio dos estrangeiros. Ele tem E da gurizada. Ele tem o ar da ironia, é bacana aquilo ali. O Celso deu umas 3 alfinetadas. E eu sou obrigado a dar uma alfinetada agora, nesse momento. Tu vê que eu saí do Avenida porque eu era o retranqueiro. Ah, viu, eu falei? Eu era o retranqueiro. O Avenida jogou 12 jogos esse ano na Copinha e não ganhou 2. E foi campeão invicto ano passado. Realmente, eu tenho que ter um peso muito grande na minha retranca. Olha, foi... Né? Só que aquele segundo tempo Não, tu pediu não pra é acabar o verdade. jogo logo, né? Não é, mas- Maninho, Maninho, brincadeira à parte. O futebol, ele é incrível. Mas só para lembrar, vindo do passado para cá, se quebrava o pau e tal, mas o dinheiro era pouco, mas as comunidades se uniam mais. Sim. Era muito mais rivalidade. Para ganhar no interior era gol do Escurinho aos 45 do segundo tempo, ou um gol do Éder do meio da rua cobrando falta, ou uma falha do goleiro, ou o juiz metendo a mão inventando um pênalti, né? Isso aí não é muito comum Acontecia, também. acontecia. Também. Agora não acontece Também. mais. Agora tem o VAR. Mas agora, o que o Paulo Porto falou, se unir para levar uma proposta, então, para o governo. Mas não tem que ter um líder no interior que diga, ó, vamos fazer uma churrascada aqui para ficar mais barato, num galpão aqui na minha casa mesmo. 20, 30 caras ali, 50. Vamos levar uma proposta escrita. Quem é que faz a ata aí? Quem é que escreve melhor? Quem é que é um advogado e tal? Sei lá, leva uma secretária aí. Presidente, nós queremos que o senhor leve isso para o governador. Sim. Nós queremos unir as nossas cidades que vão disputar o Campeonato Gaúcho, dando isso, exigindo isso. Policiamento, posicionamento sobre a bebida nos estádios. Qual foi a última vez que deu uma confusão em Passo Fundo? Faz 50 anos. Essa questão da 40 bebida, anos. acho que no A última interior vez que nosso deu em- teria que ser liberado. Acho que no interior Aí nosso. ali do lado do muro São tá como- cheio de bebida. Porque assim, ó, É. acho que no nosso interior teria que ter sido liberado, porque assim, ó, são comunidades, os caras vão lá, gostam de tomar uma cervejinha. Como o Maninho falou, já tem poucos jogos, os caras vão lá, é uma diversão, é uma comunidade, tem tantas Faz situações. parte do espetáculo, né? Exatamente. Paulo Porto acabou não de vejo, dizer- eu nunca vi problema no nosso Tem interior. coisa bem boa, tomar um gole de cerveja atrás do Paulo e aí, burro! Xingar, né?
O Paulo acabou de dizer que os caras estão pagando um cara para ficar atrás da mureta do estádio para ir alcançando. Ah, mas tem gente que muita gente faz isso, que planta, né? Vai lá e paga, vai lá e chama o cara, grita, burro. Não, mas é cheio Ah, de- isso tem de gente Não, nossa senhora. eu tô falando para beber. Vai, vai, Cara, vai, mas aqui, ó, tudo. Passa na tela. Vai lá. Vamos falar a verdade. Quase todos os times, eles vendem cerveja. Bota dentro da Claro. Guaraná e bota na Vai lá. cerveja. Não precisa fazer, vende o que tem que vender. Cara, entendeu? não dá, não dá o. Como não dá o copo Eu nunca vi dar um problema. garrafa. Meu Deus do É Senhor, difícil. Eu nunca vi. Agora, uma coisa que poderia acontecer, que chegou a surgir, eu sei que não interessa muito isso, tá, nada de acima de cerveja. Como era antigamente, cunhaque, sim. uísque, Não, isso, não. isso pega muito rápido. Mas se limitasse o tempo, de meia hora antes até o intervalo, Sim. terminou o intervalo, fecha o bar. Não, mas isso é impossível. Aí não comemora o fim. Cara, tem que liberar cerveja o tempo todo. Faz parte da cultura nossa do interior. Não se ali. comportou, vai pro Chilindró, já tem o G-Clean. Exato. Aqui Tu em Porto Alegre, imagina por bem, exemplo. tu imagina tu fechar o bar, cara, no intervalo. Já quebra o bar. Aí sim. Aqui Aí em Porto tem Alegre, uma por nova exemplo, confusão. o pessoal fica na frente da arena do Beira-Rio ali até a hora de começar o claro, jogo, depois cara. aquela muvuca pra entrar, Aí dá já confusão, entram batizados, então não Esse resolve bar que o nada. Inter tem ali, o Coreia, os caras não vende durante o jogo? Durante o jogo vem sim. No Coreia e no Nego Velho também, que é do meu amigo. Tem cara que já não vai ao campo, eles vão ao estádio. Eles não Liga vão na no- volta só. Assiste no telão e ainda ouve o clima do estádio. Aliás, essa rivalidade entre torcidas de Grêmio e de Internacional já estão no lucro há muito tempo. Né? Porque os caras estão ficando só sequelados por enquanto. O dia que morreu o primeiro, Sim. olha, bateu na trave com o Grêmio em Montenegro e bateu na trave agora com o Internacional ali. Né? Vão ser indiciados, os torcedores, porque agora as câmeras identificam. Muita gente filmou as brigas, são claríssimas as imagens. Quem fez vai pagar, porque agora as autoridades serão cobradas à exaustão. Os clubes já estão punindo aí as suas torcidas e tem que ser assim. Tem que ser assim. Então eu acho que ou termina com isso. Esse último do Beira-Rio aí, que quase morreu, quase mataram, diz que tem uma filha pequena. E estava jurado aí, que foram para brigar, né? Sim. Pegaram o cara e quase mataram. Então isso não é de hoje. Né? E tem o comando do trem, esse do Internacional aí. Por favor. Tem. E outra, alguns delinquentes vêm do interior, né? Aquela briga da torcida do Grêmio foi em Montenegro. Os caras são do interior. Não sei nem de que cidade Mas é são. um pessoal que nem vai ver o jogo, né, Rec? Eles já vão pela confusão. Eles já vão pela confusão. Não é nem torcedor, né? Não é torcedor. São facções. Pô, isso aí na nossa idade aí era até os 12 anos que a gente gostava de brigar, né? Depois a gente criava juízo, né? Agora uns homens velhos aí tá querendo se matar por causa de um poder que é fictício. É um poder de nada. Poder do quê? De mandar naquele pedaço de arquibancada, de mandar na distribuição das camisas, ou ter mais carteirinha. Hoje tem que pagar para estar na torcida organizada, tem que ser sócio do clube, tem que pagar todos os meses. Não existe mais no mole. Tem o ônibus de vez em quando, que os clubes têm que cortar tudo, né? Cortar ingresso para viagem, cortar ônibus, cortar tudo, tem que cortar. Sabe que o ano passado, que nós estávamos na avenida, tava eu, o nosso auxiliar do Tite, e mais um amigo meu, o uruguaio, que vem de vez em quando me visitar. E aí nós estava aqui, né? Eu já estava aqui, porque de vez em quando um ou outro me reconhece ainda, mas eles ninguém. Aí eu me sentei e tô aqui, né? Olhando o jogo. Daqui a pouquinho eu vejo a confusão, deu o gol do Inter, eu olho para trás, a torcida do Inter, uns 4 caras pegaram o meu auxiliar porque ele não tinha comemorado. E aí os caras já estavam aqui, né? E dedo na cara e coisa. Aí deu aquela confusão, eu vi um segurança, chamei o segurança, daí falei, ó, nós estamos na avenida e tal. O cara nos pegou, nos levou lá pra cima. Mas porque tinha alguém, e aí deu o gol do Inter, não comemorou, o torcedor do Inter ficou louco e começou, queria bater no cara. Imagina. Já pensou? Você acha os donos da cabeça dos outros, né? Eu vou te dizer uma Quer dizer que coisa. tu não pode, se tu tiver um amigo teu na tua casa, né? Ele veio aqui, tu vai levar no estádio, não pode. Porque ele tem que Tem que comemorar que torcer. nem um desesperado. Não é assim, Não né? tem cabimento. Então, Eu, na minha casa, envidraçado, o apartamento onde eu moro, eu fecho todas as cortinas, quando tem gente vendo televisão agora, você pode comemorar. Porque senão é incomodação na certa. Incomodação na certa. Fecho tudo.
As cortinas é azul ou é vermelha lá? Não, é cinza. Cinza. Tu quer dizer a de cima ou a de baixo? São duas, uma por fora e uma por A dentro. cortina é azul ou é vermelha? Não, é cinza. É cinza. Já voltamos. Tudo que nós fizemos aqui é um ensaio das sugestões que vocês deram, que é só transportar lá para os gabinetes, né? Nós apenas aqui debatemos as coisas que acontecem, que poderiam acontecer, que não se faz por preguiça, que não se faz por briga política, que não se faz por trairagem. Ah, não, mas meu clube está bem, quero que os outros se explodam. Foi o que disse o Paulo Porto. Por que num tete a tete, num olho no olho, não pode surgir até o mais humilde clube dando a melhor sugestão? Pode, né? Eu no acesso, Fabiano particularmente falando um pouco mais já do acesso, né? Eu tinha uma ideia que são 16 clubes, correto? Turno único, todos contra todos. Para mim é a maneira mais justa. Classifica daqui a pouco os 8 primeiros, faz um mata-mata, vai ser mais atrativo. Só que muitas não querem, pela questão de viagem, de logística, gastar mais, gastar menos, né? Porque essa chave ainda de 2 grupos, ainda de 8, não, né? Então faria todos contra todos, daria 15 jogos, né? Daria 7 em casa ou 6 fora, aí... Aí tem N situações. Por exemplo, desequilíbrio técnico, né? Paulo 16 Porto. times, Exato. 15 jogos. 7 em casa, 8 fora. Quer dizer, um desequilíbrio técnico. Esse é um problema. É um por jogo isso- de não, diferença, né? mas Daqui a por isso pouco. que eu tô te Mas aí dizendo... faz 2 turnos. Então É, o maior equilíbrio. Também. Os 2 Melhor melhores ainda. sobem. Vai ser um campeonato maior, porque o Ninguém acesso quer. dele não interfere em nada os outros. Eu não tô Exato. contra a tua ideia, Não, sim. eu só tô te dizendo que o assunto é complexo. Claro. Quer dizer, então tem que sentar todo mundo e estudar uma maneira, cara. Uma maneira de Vou fazer uma pergunta pra dar uma vocês, vida básica. melhor pro nosso futebol do interior. Exato. Todo mundo tem o seu ônibus e é um ônibus confortável? Ou aluga-se o ônibus? Não, só aluga. Aluga. Olha, poucos clubes têm ônibus. Pegar ali... Normalmente os ônibus são bons, tá? Mas é alugado. O Passo Fundo aluga ônibus e tem um ônibus para fazer o treino, que aí é um ônibus, né? Aluga ônibus. E é bom os ônibus, não dá Bom, pra reclamar bom. nesse sentido. Não, dá boa condição de... A estrutura do interior, nesse sentido, ela é boa. São oferecidos bons ônibus, refeição, Alimentação, hospedagem, isso aí tudo é bom. Melhorou ou piorou? Melhorou. Melhorou. Porque os campos estão melhores. Também. 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 Eu acho que da nossa chave ali, o Passo Fundo está melhorando lá o campo. Claro que é daquela grama mais Só o pesada. Fabiano gosta de Não, esculhambar o campo. Eu já cutuquei ele por causa disso. Ele Lá- gosta, o campo lá, ele gosta de Criciúma piorar lá o é campo. complicado lá. Lá é viu? pequeno, Nós o vamos... gramado precisa nós- ser melhorado e isso aí foi uma das Nós vamos fazer uma que a gente já vaquinha dos pediu. outros clubes. Como é que é, Paulo? Vai melhorar, Vamos lá. vai melhorar. Tá pra melhorar. Como é que é, Paulo? Nós vamos fazer uma vaquinha entre os adversários para melhorar o campo deles. Né? Isso é importante, Paulo, já nos ajuda, né? Vocês estão tudo pertinho ali, né? Tudo na mesma chave. Tudo na mesma E de chave. cara já tem que a vacaria encarar o maninho. Criciúmal dá quantos de vacaria? Criciúmal é longe de tudo. É isso aí que eu ia dizer. Eu acho que é Criciúmal o um pouco clube mais que mais longe. viaja. É complicado. A Frederico, acho que é. não? Frederico é um pouco mais perto ali, né, de Criciúmal. Mas o restante, Vacaria, tu vai a Passo Fundo, vai Aí- ter que vir a Porto Alegre, porque olha o Cruzeiro que é desse Cruzeiro. lado, Igrejinha. A logística, ela é complicada. Os clubes da grande Porto Alegre têm melhores condições? Igrejinha, Cruzeiro... Não, acho que não. Não? Acredito que não. É um campeonato parelho. Eu acho que tá muito parelho equilibrado. esse ano. O acesso é muito Acho que equilibrado. tá parelho, tá Muito equilibrado. Caiu o São Paulo ano passado. Não, Veranópolis e... Ah, só o Veranópolis que é... Veranópolis e... Cruzeiro, né? Não, Veranópolis e... Não foi o São Paulo? Avenida. Avenida, claro. Nossa, Avenida. O mas São Paulo caiu no Tava outro ano. quietinho ali, ó. Tem o Veranópolis. O Maninho ficou quieto. O Maninho ficou quieto. Ficou uma avenida, Não né? lembrei que... Vamos falar de Copa do A Brasil. Avenida tem a Rafa. cota ainda ou não, Maninho, será? Tem meia cota. Avenida e Veranópolis já E tem meia Veranópolis cota. Então, quer sai dizer, com já 600 sai é um na- reforço na frente. maior, né? É um reforço maior. Por que meia cota, Dudu? Porque quem Quem cai, Quem cai divide uma cota. divide uma... E aí esse Isso dia... aí, eu vou te falar, que isso aí já é uma malandragem É. de quem sabe que vai bater lá e vai voltar. Então sempre quando tá lá em cima, ele já se prepara. Entendeu? Não. O quê?
Prepara pra desgraça? Aqui, ele já conversa aqui com 2, 3, que sabe que vai estar entre eles. É que nem tu dizer hoje, tem 4, Mas 5 então por que times. demite um Exatamente. técnico quando cai? Ah, mas isso é Porque cultura, faz parte né? do jogo, Você né? faz parte, é cultura Olha nossa. que coisa né? bacana. Que tem muita pressão de fora. É que isso Olha é que coisa coisa bacana convicção. o Inter fez, ele demitiu o Odair, que estava com péssimo resultado, aí trouxe um cara que ia salvar, mas daí fez uma campanha de 30%. Não, Olha, 45. Mas olha que coisa bacana, né? Não tem cabimento. Mas não, nós fizemos É cultura. porque... Por quê? Por que fizeram? Nem sabe por que fizeram. Como é que é aquele velho, Cara, não, mas aquele deve- velho deve- discurso, Se né? tem o- isso na elite Não. do futebol, tu imagina lá na... A do velho Odair discurso, ficou fato clara. novo. A do Odair ficou clara. É O porque fato o novo. Odair jogava muito atrás quando jogava fora. É, retranqueiro. Não, É fica- retranqueiro. Olha a campanha do cara. Então, é retranqueiro. Aí, retranqueiro, se torna retranqueiro. Mas essa Porque o situação Odair- toda, o maior fortalecido foi o próprio Odair. Saiu mais fortalecido do que nunca. É, ou daí briga arrumar uma barca boa. É que dizer Não. que o Davidson jogava bem fora de casa. Então vamos trazer um técnico que jogue mal nas Não, duas. ele jogava muito fora, atrás. exatamente. Jogava muito atrás, fora de casa. E ganhava todos em casa. Quer dizer, para com isso. A campanha do cara era muito boa. O Inter, se não vira contra o Atlético Mineiro em 9 pontos na sequência, ia fazer 2 se tivesse empatado. Mas era bem mais ofensivo, né? É, claro. Criou bastante. Ele era bem mais Muito ofensivo. ofensivo. Que É muito ofensivo. Era uma situação que era muito ofensiva e aí... tem que e aí- ironizar mesmo. E aí não fez 3 pontos. Mas tá Eu não sou certo. obrigado a dizer, porque... Tem que o ironizar acontece- mesmo. Tem que O que voltar assim, ó. acontece na elite, Eu vou- lá no top, É. respinga lá embaixo. Porque daí o diretor escuta 2, 3 entrevistas e bah, esse cara aí é retranqueiro. Não cabe falar mesmo, mas assim, ó, eu até, né, pela questão Fabiano da amizade Borges. que eu venho criando com o próprio Maninho, falam muito essa questão de ser mais defensivo ou não. Mas a campanha que o Maninho fez, o Maninho pegou Ipiranga, fora de uma zona de classificação, foi campeão do acesso. Ele tava pra cair, né? Para cair, foi campeão do acesso. E a Série C do Ipiranga, por minutos, né, Maninho? Por minutos, o Ipiranga não sobe para uma Série B. Aí as pessoas, os resultados falam por si próprio. Então, esse contexto de ser mais ofensivo ou não, são ideias de futebol. E ele faz muito Depende do que bem. tem, né? A ideia de futebol dele se encaixa muito bem naquele que ele acredita, aquele que ele faz muito bem. Então, eu tenho uma ideia de futebol, daqui a pouco cada um tem um jeito de jogar, o Paulo tem um ou não. Mas Aí esse vai em jeito- cima daquilo que tu acredita e os resultados vêm. Então, a gente tem que... Aí fica taxado por isso ou por aquilo outro. Né? Então, a gente tem que ter cuidado muitas vezes. Ó, o Ipiranga fez a melhor defesa da competição. É coincidência, Exatamente. foi coincidência. Foi a melhor defesa da Série C. Gente, isso é muito mérito. Tá muito... Tá entendendo? É trabalho, né? É trabalho. Entre 20 Maninho. clubes. É trabalho. Deixa eu até fazer uma pergunta para o especialista aqui, Rec. porque Júlio Lemos. Eu percebo que hoje existem modas, né? Existem padrões no futebol e que a imprensa, a torcida, condiciona os treinadores muitas vezes a essa moda. Então, o sistema tático, por exemplo, hoje todo mundo joga no 4-2-3-1, de vez em quando no 4-1-4-1. Agora a moda é ser propositivo, é toque de bola, e aí quem tem uma ideia de futebol mais reativa está errado. Sendo que, na verdade, no meu entender, isso tudo varia de acordo com as peças que vocês dispõem. Se eu tenho um time mais lento, mais limitado, eu tenho que jogar de uma forma. Se eu tenho velocidade, eu vou jogar de outra. Claro. Mas hoje há uma pressão para que vocês entrem no padrão, não é verdade? Eu não vou puxar pro meu lado, né? Mas volto a falar. Dificilmente o sistema defensivo do Maninho é muito difícil de ser furado. No passado, na final, eu particularmente, claro, que aqui tu não vai ter a mídia, nosso interior não tem a mídia, né? Que tem um grande clube, ou que tem uma... Mas eu, particularmente, com o Jesus vem fazendo no Flamengo, eu procuro fazer nos meus times. Eu procuro ser agressivo, eu procuro jogar. Claro que muitas vezes tu vai deixar brechas. E isso a gente procurou pressionar, e não conseguimos furar o bloqueio. Quer dizer, então é trabalho, é em cima daquilo que o cara acredita. Eu procuro fazer meu time também jogar, não porque eu vi fulano ou ciclano, é algo que eu acredito que eu trabalho, exaustivamente. Assim como tem a ideia de jogo do Maninho, tem a ideia de jogo do Paulo. Então Cara, tem várias situações. Na verdade, se cria uma situação que não existe no futebol, cara. Nós, como treinadores, organizamos as nossas equipes para defender. E criamos também situações para atacar. Claro. Só que nem sempre tu tem aquele atacante, né, que possa te dar a diferença. A qualidade é diferente, né? Nós tá aqui Qualidade, num quer dizer, time para te grande. poder atacar.
E é uma maneira de jogar de cada um, cara. Agora ninguém vai. Antigamente os caras falavam muito em retranca, né? Aí dava um jogo lá, o coisa botou não sei quanto. Hoje não dá mais pra fazer isso, cara. Hoje tu tem que jogar, tu tem que defender bem, tu tem que atacar. O futebol tá muito dinâmico. Os próprios campos estão melhores. Também. Tá outra coisa. Ninguém é retranqueiro, não existe retranqueiro, cara. Mas o todo mundo Que taxam, né, existe, gente? eu Eles me considero. taxam a pessoa. Eu me considero, Paulo, falando sério, Betinho, sabe por quê? Porque pra mim é muito claro isso. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Pra mim, a arte da defesa é muito fácil de organizar. Essa história aí de oba-oba, de jogar pro ataque, isso aí é muito fácil de ser neutralizado. Pra mim. É uma arte. Tu saber defender é uma arte. Todos... É como se fosse assim, ó... Fernando Carvalho estiver te assistindo e vai te contratar. Pois é, tu sabe que até conversamos. Quase. O Leicester foi campeão da Inglaterra pela arte de defender. Então, é uma maneira de jogar. Tu pode achar que, por exemplo, assim, a maneira que o Flamengo ataca... Eu quero sentar contigo e olhar um jogo. Flamengo e Grêmio, 5-0. De novo, eu quero olhar o jogo que já aconteceu. Nós vamos ver como que o Flamengo jogou. Eu vou te dizer que na maior parte do tempo o Flamengo jogou reativamente. Contra-ataque. Veja bem o que eu tô te dizendo. Tem que sentar e olhar o jogo de novo e ver. É só lembrar, eu vou lembrar só como foram os gols. O primeiro gol do Flamengo foi um passe errado do Grêmio, que o Grêmio tava com meio time dentro do campo. Roubou a bola, deu 2 ou 3 toques nas costas do Kahneman. Em compensação, do 3-0 pra frente foi não meia foi linha. pressão. Então, depois que tá 3-0, tu pressiona. resultado, Aí né? Depois do 2 a 0. Aí é chacrinha. Eu quero ver agora. Agora eu quero ver se vai pressionar Agora vê o Paulo Liverpool. Porto uma vez tomou 5-0, queriam matar o Paulo Porto. O Renato tomou 5-0, não aconteceu nada. Já Eu quero voltamos. ver pressionar o Liverpool. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Bora. Maninho tem a tática jiu-jitsu. Tem que botar um tatame no vestiário, né? compra as carnes para os seus convidados do programa. Aqui, Sim, né? Aquele claro. churrasco, No aniversário tinha essa carne aí lá, né? Sim. Só faltou o- Inclusive, o dono da Pampas Pride foi o assador. Olha. Viu? Foi todo mundo. Só não foi mas nós não mesmo. foi tu assando? Agora eu vi. Não, aquilo era o Miguel. Tem a imagem, quer ver? Não, eu vi. Olha a foto, vai ver todo mundo, né? aquela- A foto, isso é que nem tu ir no Rio e bater a foto no Cristo. É isso. A foto era só pra Miguel. Agora eu peguei ele sem calça aqui, ó. Não estava preparado. Não estavam preparados? Provocaram. Agora eu vou mostrar que era eu que estava assando. Não era. Agora o Fake Maninho tem a news, tática fake news. jiu-jitsu. Não era. Eu também. Não tinha nem uma toalha de assador no ombro. Não tinha nem um sangue na camisa. Não tinha. Mas agora provocaram. Vamos ver se vão achar a imagem aí. Não, vamos para depois. Daqui a pouco nós mostramos. Que aí seguimos o tranco normal aqui, né? Nossa Cadeira Cativa, 8h16. Agora desarmei todo mundo. Deixa eu lá. aproveitar para dar um recado Diga, rapidinho, claro, então. aproveite. Aproveitar aqui a audiência do Cadeira Cativa, até convidar aqui os amigos também, convidar a ti, Rec, oficialmente. A gente está organizando um projeto muito legal, dia 19 de dezembro, na outra quinta-feira, um desafio solidário, um jogo beneficente. Entre os amigos do Nos Acréscimos, que é o programa que eu apresento lá na RDC TV, contra os amigos do La Pelota, que é o programa de um amigo nosso, o Arthur Cipriani, da Rádio Jovem Pan. Já tem mais de 50 inscritos entre jornalistas, ex-jogadores, músicos. Cachaceiros. Cachaceiros é o que mais tem, o pessoal que ama futebol. Vai ter uma partida solidária na quadra La Boca, lá na Parício Borges, em Porto Alegre. E toda a verba que a gente quer arrecadar, vai ter um galetinho depois, vai ser para ajudar pelo menos 2 projetos sociais. Um deles é o Cozinheiros do Bem, que serve mais de 1000 refeições gratuitas por semana no centro de Porto Alegre. Então, para participar, pode acessar o nosso Instagram, lá o Insta Júlio Lemos. E quero ter a honra de receber vocês lá. Futebol eu não garanto, né, Rec? Mas Onde é que é a mesmo? resenha, o galetinho sai, né? Onde é que é mesmo? Na Coronel Aparício Borges, uma quadra chamada La Boca, que La tem Boca. toda a ambientação da bomboneira, bem legal o ambiente lá. Como é que é o nome do deputado esse que ia ser caçado por falta de decoro? Piada pronta, é boca aberta, né? Ah, o Boca Aberta do Não, Paraná. de boca aberta ele não tem nada. O deputado está sendo caçado. O nome do cara é Boca Aberta. Esse Brasil, vou dizer. O caberno é nós, né? Boca Aberta quem votou nele. Boca Aberta pode ser caçado por falta de decoro. Já não estão de brincadeira.
Isso é piada pronta. Mas vamos pro Paraíso. Liga lá que vai sair o negócio. O pessoal tá procurando a imagem, mas era só uma brincadeira. Era fake news. Não, ali eu tô junto com o assador, ó. Nessa imagem aí. Não, mas tem um eu assando. Eu já tava tirando o assador. Olha lá. Ali, ó. Ali tá o A costelão. carne tava ó. bonita, hein? Olha. Pô, perdemos essa aí, Pelo hein? menos foi tu que cortou a linguiça ali. Não, aí não. O homem corta melhor a linguiça do que eu. Tinha uma outra imagem onde aparece eu assando. Ali. Essa é a foto mesmo. Essa é aquela que sai E olhando bem pra câmera, do boca aberta. essa é Ainda aquela- olhei bem pra câmera. Vai no Rio e vai no Cristo. Aquela ali não dá. Que daí não. Essa aí. Baita Miguel. Mas essa segunda divisão, ela entusiasma, porque tem rádios que transmitem, tem rivalidade, tem programa de debate, tudo igual aos grandes, né? Não tem? O acesso, as cidades, as comunidades, elas se interagem muito forte no acesso, né? Hoje, com esse aplicativo, hoje que está transmitindo os jogos, o mundo todo olha. Isso é Isso. importante para todos os profissionais. E o bacana do interior, da imprensa do interior, que eles pegam, por exemplo, eles pegam lá o REC, eles pegam os caras e tentam fazer igual, entendeu? Exatamente. Aquela Transportam pra lá. Eles Transporte- botam a nossa exatamente, então isso é realidade lá e bacana, fazem isso é igual, bacana. né? Não, e de vez em quando me ligam e ainda participo. Claro. Eu falo lá, olha, Essas mesas mas, redondas. se pegar lá em Criciúmal, Eles lá, são tudo unhudo também, igual nós aqui. Igual. Criciúmal é uma Olha. cidade de 13 mil habitantes. A cidade é muito pequena. Os caras são apaixonados por futebol lá, é uma cidade muito... Não é a muito terra do trabalhadora, Argel? assim. Do Darley. Do Darley, do... Darley, o Beto, que é preparador de Tafarel. goleiro ainda lá, Tafarel. Tafarel. Uma cidade de goleadores, os caras são apaixonados por futebol. O Argel de Santa Rosa. Santa Rosa. São pessoas que tratam todo mundo bem lá. Eles até estão tendo algumas melhorias, eles estão botando refletor esse ano, com uma emenda, se não me engano, foi do Darley. Estão botando, né, refletores. O Então é bem esportivo bacana. vai pegar um dinheiro da Copa, sabia? Vai sobrar um dinheiro pro Ah, esportivo. Como centro de treinamento e tal. Aí, ó. Que beleza. Vai pegar um dinheirinho bem bom. Eles não terminaram de pagar ainda. A FIFA também atrasa, né? Não é só. E bastante, pelo jeito. Já houve outra Copa já. São que nem as obras de Porto Alegre, né? Que ficariam prontas para a Copa, não disseram qual, né? Então, Aguardando a Ceará ali. Eles não deixaram molhar o bico. né? Os clubes ricos estão aqui, ó, com o Maninho e com o Paulo. Ali, Eles estão ricos. Passo fundo e glória. Não é Nossa, bem foi assim. igual. Não é bem assim. A pergunta que tu falou, eu ainda vejo o futebol do interior com aquelas pessoas que são ligadas aos clubes e na maioria são os mesmos ainda. O homem da maçã tá lá. Ele tá de uma outra maneira, né? Ele tá por trás, vamos dizer assim, né? Ele não aparece mais porque sabe que todo mundo vai morder ele. Mas ainda se não tiver a presença dele, não existe. Não existe. E aí se tu vê, Novo Hamburgo é o mesmo. sempre O Avenida é o São mesmo. os abnegados. O Passo Fundo é o mesmo. Bem legal. Já voltamos. Último bloco, um recado final de cada um. Todos estavam falando aqui que esse ano vai sobrar dinheiro no interior, ô Júlio Lemos. Principalmente para a comissão técnica. É, né? comissão Então, técnica. Eu ouvi aqui no Nossa, bastidor, eu ouvi. Quanto é Essa dupla aí tá... Aí afiado. eu e o Júlio só estamos nos olhando. Aqui. estamos Quanto é aqui, que é a folha? Daí o Maninho tá sempre na retranca, né? Com comissão ou sem comissão? Ah, viu? Eu achei que era Tipo isso. comissão de empresário, não, era comissão técnica. Então é o seguinte, tem a divisão, né? Eu não posso reclamar. Churrasco tá garantido. Já encomendou a carne com carbone lá na Pampa O Fry. recado, eu quero deixar um recado para todos, né? Que um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que a gente consiga paz, saúde e felicidade a todos aí, a todos que nos acompanham, a todos que vivem nesse meio que a gente, quem está no futebol, principalmente nós aqui no futebol do interior, estamos porque além de ser a nossa profissão, porque a gente gosta. Além da grana gorda, pelo gosto. Eu digo, além de ganhar bem, eu faço aquilo que eu gosto. Entendeu? Isso aí. Então, deixar um abraço a todos e dizer que desejar um ano maravilhoso a todos. Vou junto com o Maninho também, né? Um ano maravilhoso para todos. Aí que a gente possa ter um 2020 o quanto melhor como foi em 2019. A gente está sempre agradecendo, o importante é a gente estar trabalhando, fazendo aquilo que a gente gosta. Então eu procuro, nunca eu falo, a gente não procura reclamar. Sim, agradecer aquilo que a gente tem e buscar cada vez mais, aperfeiçoando e batalhando. Paulo.
É também da mesma forma, acho que é um momento, né, de final de ano, a gente está um pouco mais sensível, né, a tudo que acontece e a gente começa a fazer um levantamento de tudo que a gente conquistou até aqui, né, especialmente na área da saúde, aí todo mundo com saúde. Eu queria desejar um Feliz Natal para todos e um ano seguinte agora melhor, né, para todos nós. Só um abraço rapidinho pro seu Júlio, que é um fã teu, meu xará, aqui de Canoas, encontrei, mandou um abraço para ti. Só um resumão ligeirinho de Grêmio e Internacional. O Inter está confirmando o Musto, Dourado não inicia o ano jogando, Carlos Miguel, goleiro, vai para o Santa Cruz, Cudê chega ao Inter acompanhado de 4 profissionais, daqui a pouco vai empatar com Jesus, que tem 7 apóstolos, né? A renovação do D'Alessandro deve ser definida até o final da semana. Danilo Fernandes quer 13 temporadas, mas não exige mais ser titular, isso é surrealista. E o Heitor renovou até 2022. Renato tem renovação encaminhada, mas já não é mais líquido e certo, hein? Falei hoje pela manhã na Rádio Grenal. Caio Henrique e Dodô, os laterais que o Grêmio quer. Vitor Ferraz também. Rafael Veiga, o Palmeiras recusou a primeira proposta e o Rafael do Cruzeiro pode ser o goleiro. Até amanhã.